Xinyan Coila. Não! Você está a falar português! Oh, Pedro, bem-vindo! Tudo bem? Tudo bem, o que eu disse foi aniversário. Foi? Então, desculpe, fizer de novo. É isso que eu disse. Mas está muito bem conservado, que eu não o vi há anos e está igual. É da comida? É dos cuidados da medicina chinesa. Pois é, que nós agora já andamos todos à procura deles, mas houve aí um período em que foi difícil para si, não foi? Sim, é natural. É natural. Tudo que vem do princípio, eu comecei aqui, não é? É difícil de implantar, ninguém sabia o que era. Pois não. Era natural. Mas o Pedro tem uma história maravilhosa. Oh, Pedro, entra e venha aqui conversar Obrigado pelo comigo convite. na sala. Com Hoje é o dia certeza. perfeito. Ai, cuidado, Cláudio. É o meu vizinho. Olá, claro, bom dia. O Pedro nunca se vestiu assim, pois não? Não, nunca me vesti assim. Pronto, é mais fácil andar de fato, quase de certeza. Mas fica-vos muito bem. Fica, muito bonitos. eu gosto Os disto dois. porque isto não marca, a gente pode estar um bocadinho mais inchados, tudo está tudo bem. E O ainda por cima- Pedro, aliás, habituámos-nos a ver o Pedro nas televisões sei lá, desde sempre. Eu acho que sempre Sim, vi. mais ou menos há 30 anos que eu sou ouvido, que eu dou entrevistas de televisão. Mesmo, mas sabe que eu acho que nunca falou muito dos pormenores da sua vida. E o seu percurso de vida é extraordinário. De luta, de persistência. Há bocadinho falávamos no foco e ele teve que existir porque veio muito cedo para o nosso país, não é? sem dúvida. Filho de pai português. Certo. Como é que chama o seu pai? Chama-se Manuel Joaquim É típico. e é um nome totalmente português e deve estar neste momento a ouvir-nos. Lá para Quantos casa anos é do que meu ele pai. tem? 80. Já tem 80. Sim. Um beijinho então para o Manuel beijinho, Joaquim. E como é que a sua mãe se encontra com o seu pai? Ora, o meu pai é militar de carreira. Aliás, estou a ver que se está a passar uma fotografia do meu pai, da minha mãe e da minha pessoa. Sou eu quando tinha pai uns 16 anos, talvez. O meu pai era militar e, como militar, foi enviado para Macau. Macau, a minha mãe conheceu-o lá, é natural. Era a terra onde ela estava a viver. Mas conheceram-se onde? Num café? Em algum... Tanto quanto eu soube da história que a minha mãe me contou, conheceram-se numa padaria. Frequentavam a mesma padaria, iam comprar o pão, ao mesmo local, qualquer coisa assim. E ele lá se encantou. Sim, encantaram-se os dois. Eram os dois muito bonitos. A minha mãe e o meu pai eram duas pessoas muito bonitas e pronto. Infelizmente a minha mãe já faleceu, mas eles tiveram uma relação de amor muito bonita que durou para sempre. Bonito e muito difícil no início, porque Sim. O Pedro vem para Portugal com que idade? Tinha 6 meses de idade. Aliás, assim, eu vim para Portugal, eu nasci em 1960. E vim para Portugal em 1960, saí de lá em janeiro, salvo erro, saí lá Não, eu não sei de cor quando é que saí. Claro, não se Tinha 6 lembra? meses, Sim. como é evidente. Mas pelo aquilo que me contaram, cheguei mais ou menos aos 6 meses de idade, porque viemos de barco e o barco durou 3 meses. Era assim que os militares vinham para Portugal. E vieram para Almeirim. Sim, era onde estava a morar a minha avó, mãe do meu pai, e por essa razão viemos para Almeirim. E essa voz está embargada. Não havia nenhum chinês lá na terra. Pois, éramos os únicos. Ver a sua mãe deve ter sido muito estranho para a maior parte das até porque a pessoas. minha mãe vestia-se de uma forma tipicamente chinesa. Como eu estou, mais ou menos. Não tão grande. Não tão não é? exuberante, porque as suas vestes são umas vestes de cerimónia e, de certa forma, a imitar os trajes de uma imperatriz, portanto, de uma pessoa da corte. Ela vestia-se de uma forma popular, à maneira chinesa tradicional. Ou seja, por exemplo, vinha de calças. Em 1960, uma mulher não usava calças. Percebe a ideia, mas eram calças chinesas. De forma que era natural que criasse, por parte da população, atrativos. E ela própria deve ter estranhado muito, porque vir da China, Sim. não é? Com tanta gente, depois de repente vai ali parar uma aldeia de Almeirim. Sim, justamente. Almeirim na altura era correspondente a uma aldeia pequena atual. Hoje é uma grande cidade, Certo. mas na altura era como se fosse uma pequena aldeia. Portanto, praticamente não havia pessoas e ainda por cima Macau, que era a cidade onde ela morava, era, e talvez ainda seja neste momento, uma das cidades com maior densidade populacional. Se não fosse na altura a cidade com maior densidade populacional do mundo. Okay, mas o seu pai teve a infelicidade de ter que ir para a guerra e, portanto, Certo. durante 14 anos, vocês não estiveram juntos. É verdade. Sim, o meu pai vinha, claro, tinha férias, tinha direito a vir a Portugal,
Mas era militar, era o trabalho dele, e passou 14 anos na guerra. Aliás, ele foi dos últimos a sair, ele veio já muito depois de 25 de Abril, já em finais de 1975, e é que o meu pai regressa, na altura de Moçambique, Como é que para ele lidou Portugal. com um filho à distância? O meu pai é uma pessoa bastante persistente, bastante forte, de personalidade e muito exigente, e educava-nos à distância, e ele e a minha mãe também nos educava. Nós comunicávamos, na altura havia uns aerogramas, uma coisa que as pessoas, os jovens na atualidade não sabem o que é, mas era uma espécie de correio militar específico para os militares, e ele escrevia com muita regularidade, até nos enviava problemas de matemática para nós resolvermos e coisas parecidas, é verdade. Tudo mandava trabalhos de casa mesmo Sim, tão longe. Sim. O meu pai era muito exigente, queria que nós fôssemos os melhores dos melhores em tudo o que fizéssemos. Sendo que vocês eram muito pobres, e é preciso dizer isso, porque a vossa vida em Almeirim era em condições muito, muito humildes. Sim, é verdade. Contudo, é preciso perceber que na altura a maior parte dos portugueses eram pobres, no sentido. Não havia casas de banho, o chão era de terra, não é? Na minha casa já não era. Na casa da minha avó, o chão era de terra. Eu ia dormir muitas vezes à casa da minha avó para lhe fazer companhia, claro, para ela não dormir sozinha, a mãe do meu pai. E ainda era essa casa assim, ainda era mais humilde ainda, era uma casa com chão de terra, com divisões feitas de madeira improvisada pelos netos, e de teto. Não tinha teto, tinha um telhado. Via-se as telhas, não é? Telhas abertas, telhas com os pilares, e é uma casa com pé direito muito alto. Nós acendíamos uma fogueira no meio da casa, para termos a noção, e o fumo saía pelo telhado. Mas o que é que se sonhava nessa altura? Como é que o menino que crescia naquelas condições sonhava o futuro? O que é que queria ser? Assim, o meu pai teve sempre aquela visão de que nós tínhamos que estudar. Estudar era o fator mais importante. E estava primeiro do que comer. Ou seja, mesmo que não houvesse dinheiro para comer, felizmente não passámos fome, pelo menos no sentido literal da quantidade de comida, mas estudar estava à frente de tudo. Era a prioridade. Ele tinha essa noção e nós também tivemos essa noção que era pela educação que nós poderíamos conseguir ter sucesso profissional, sucesso social e passar para um outro tipo de nível de vida. Por isso o ser médico era talvez o topo, não é? Eu, desde que nasci com vontade de ser médico. Foi? Não sei explicar porquê. Muito pequenino já tratava os bichos que caíam os pássaros que caíam do ninho, melros, pardais telhados, os cães da rua. Aliás, os vizinhos às vezes ficavam zangados comigo, que eu alimentava os cães abandonados e haviam muitos na altura, cães e gatos, e depois ainda por cima juntava-os, estavam doentes e tratava-os. Ou seja, eu tive sempre esta tendência, esta necessidade de tratar. Nasceu comigo. Mas para fazer todo esse percurso foi muito difícil. Teve que trabalhar muito. Sim, evidentemente. Nós somos 4 irmãos. O meu pai foi para a tropa como soldado, portanto, era uma pessoa que infelizmente não teve acesso à educação. Aliás, teve acesso à educação depois de ser militar e na qualidade militar, foi por aí que ele conseguiu estudar. Mas, como entrou como soldado raso, subiu até sargento. Ou seja, se nós pensarmos ainda hoje, o que é que ganhará um sargento do Exército? Se calhar mais ou menos o mesmo que um professor do ensino primário. Ora, mesmo hoje, para não pensar em 1960, o professor do ensino primário não consegue sustentar 4 filhos na faculdade. Portanto, Vocês sabiam que tinham que trabalhar. Só um dos filhos vai gastar o salário de um professor do ensino primário, ou mais, para estudar na faculdade. Portanto, era impossível. Qualquer um de nós muito cedo começou a trabalhar. O meu pai ajudou-os que pôde, o primeiro e o último, uma vez que os dois do meio tivemos que conseguir soluções alternativas. E eu fiz um bocadinho de tudo. Limpou fábricas? Sim, desde ser pedreiro. Eu trabalhei na fábrica da Compal, eu costumo dizer que fazia... o título era higienista, mas eu costumava dizer que fazia a limpeza da fábrica. Porque, na verdade, mas higienista é mais pomposo, na verdade, não é? Era mais ou menos isso. O que é que a gente tinha que fazer? Lavar as máquinas. E eu
fui eu que escolhi esse cargo, justamente, que era um cargo que era muito mais bem pago do que os outros. Porque era mais difícil? Não, era porque tinha um subsídio de risco, nós tínhamos que limpar as máquinas às vezes a trabalhar, e tinha algum risco, houve pessoas que perderam dedos, tinha que se transportar soda cáustica às costas, e depois, quando é que se fazia esse tipo de trabalho, de limpar a fábrica? Era das alturas em que era aos fins de semana e à noite. Porquê? Porque era uma altura melhor para eles pararem a fábrica em termos de trabalho. Ou seja, eu acumulava uns poucos subsídios. Era o subsídio de trabalhar de noite, o subsídio de trabalhar ao fim de semana, mais um subsídio de risco. Era um salário que dava para aí 3 ou 4 vezes o salário normal. Ali há um determinado momento da vida em que a medicina tradicional acaba por ficar um bocadinho de lado. Percebe que não é isso exatamente que quer, não é? Aliás, eu percebi logo no primeiro ano. Foi? Foi. Eu sempre fui muito desenrascado na vida. Aliás, eu sou rato e os ratos são muito desenrascados. Então é o seu ano! É o meu ano. É o meu ano a todos os níveis, porque este ano é rato metal e eu sou rato metal. Isso quer dizer o quê? Vai abrir mais contas Bom, clínicas? Não vou abrir mais clínica nenhuma. Mas o rato é um signo de desenvolvimento, evolução, crescimento. Portanto, é de aproveitar as oportunidades que este ano pode dar. Sim, é um ano em que se deve semear. É um ano em que nós iremos colher, a dobrar ou triplicar o que semearmos. Bom ou mau. Portanto, deixo aviso, bom ou mau. No sentido em que é um ano que a energia do rato é a energia própria da primavera, portanto, é a energia do movimento de madeira. E depois, há 12 animais, 12 signos, e que, na prática, isto é uma simbologia, tem a ver com o estado da energia. As pessoas acham muito confusa esta coisa dos anos, e depois de terem madeira, fogo, terra, metal e água, e depois de terem yin yang. Este ano é um rato metal yang. E isso quer dizer o quê? Bom, são as qualificações da energia, só que nós, um ser humano, vive 80 anos. Com facilidade conseguimos perceber que existe 4 estações do ano. Mas... A moça está a falar, a moça deve querer dizer alguma coisa. Não, ou então está a dizer, levem-me para Santarém que eu preciso estar lá no Full-In, no restaurante, não tarda nada, chegam os convidados. Mas a China tem 5.000 anos de existência enquanto civilização. Ou seja, conseguiu também aperceber-se enquanto povo de outros ciclos de 12 anos. Não há só ciclo de dia-noite. Então este ciclo agora vai ser de 12 anos? Há um ciclo de 12 anos, há outros de 60 anos. E este é o princípio de 2 ciclos, um de 12 anos e outro de 60 anos. É mesmo o nascimento, a fase de nascer. Tu só semeias coisas boas, Cláudio. Só se vai repetir um ano igual a este daqui a 60 anos. Já não estamos cá. Eu não sou rato. Eu vou ver o calendário, eu vou ver o que é que eu sou. Vai lá. Ó Pedro... sei que a Cristina é serpente. Sou sim. Eu fui verificar e é serpente... é serpente, fogo, não me lembro qual é o... Sim, o que é que isso quer dizer? Bom, a serpente é um signo forte e é um signo maleável, com capacidade de adaptação. Sim, ela vai fazendo umas curvinhas, exatamente. não é? Ou seja, se não vai à direita, vira para a direita e para a esquerda e acaba por chegar lá. Não é o melhor signo para este ano, precisa de alguma adaptação. Mas um dos melhores signos para este ano é o dragão, e a serpente é o que está antes do dragão. É um signo parecido tem algumas semelhanças com o dragão. Portanto, essa parte vai favorecer. Como é que se vê o signo? É o ano de nascimento. Então nasci em 1973. 73. É hora a seguir ao... Diga-me que sou dragão. Não é nada. Não é. Mas nós já vamos ver. Pedro, mas eu posso pegar uma coisa. Olha, já agora, se vocês quiserem saber qual é o vosso ano, se for ao meu Facebook, à minha página de Facebook está lá uma lista com Então fazemos assim, porque a história do Pedro não se pode resumir nestes 10 minutos de conversa. E eu vou ter que o entrevistar para a minha revista, para conhecer todo o seu percurso, porque aquilo que hoje lhe mostramos aqui é muito pouco e fica muito aquém daquilo que é um percurso notável. E quando o Pedro não quis muito... focar-se nesta parte humilde dos seus primeiros anos de crescimento, mas foram mesmo. Não tem problema. O Pedro comeu na universidade, quando lá esteve, comia uma vez por dia. No primeiro ano? Sim. Só? Para poder poupar para lá estar. E o Pedro é hoje, e batalhou muito para que a medicina tradicional chinesa fosse reconhecida em Portugal. E hoje, a medicina chinesa e a acupuntura são profissões de saúde mesmo legalizadas como profissões de saúde e de ensino superior.
aprovadas por leis, 4 leis, que foram aprovadas na Assembleia da República ou por unanimidade ou sem nenhum voto contra. Isso é o que uma mostra batalha ganha. claramente consenso do Estado português em relação ao crédito a dar a estas profissões de saúde. Fica prometida a entrevista deste Terei o percurso. maior gosto.